Tu já ouviu falar que é impossível hackear o Bitcoin? Hoje eu vou te explicar o que aconteceria se um atacante tentasse explorar as vulnerabilidades da rede, onde ele tentaria explorar e o que aconteceria caso ele estivesse explorando as vulnerabilidades da rede Bitcoin. É possível hackear o Bitcoin? Vamos descobrir. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não estaria atacando o Bitcoin em si, e sim uma carteira Bitcoin. O que acontece? O Bitcoin ele é um protocolo. A gente não estaria, o atacante, no caso, não estaria visando atacar o protocolo do Bitcoin, e sim a chave privada. O que é a chave privada? A chave privada é a senha de 12 ou 24 palavras que te dá acesso à tua carteira de Bitcoin. Então o que a gente quer como atacante é descobrir qual que são as senhas de 12 palavras e invadir a carteira do nosso alvo. Outro ponto relevante é que a gente não está considerando falhas humanas, como phishing ou manipulação social, e sim ataques de força bruta, a pessoa tentando descobrir uma senha do Bitcoin, rodando diversas senhas, tentando acertar, com o objetivo de roubar uma carteira. Tranquilo? O que é a chave privada? A chave privada é o que te dá acesso à tua carteira, é o que desbloqueia a tua carteira. Quando tu cria uma carteira, tu gerou uma carteira offline, por exemplo, usando uma Trezor, tu recebe uma sequência de 12 palavras que vem de um grupo de 2.048 palavras aleatórias. Dessas 2.048 palavras, tu recebe 12 palavras em um determinado formato. Isso deixa para armazenar os teus bitcoins, para guardar eles de forma segura. O objetivo do atacante é ficar gerando sequências de 12 palavras infinitas dentro dessas 2.048 palavras para tentar descobrir qual é a tua senha. E parece muito fácil, mas vamos descobrir qual é a real chance disso acontecer. Uma seed de 12 palavras tem 132 bits de entropia. Isso significa que existem 2 elevado a 132 combinações possíveis dentro de uma seed phrase de 12 palavras. Se tu considerar a criação de um computador quântico que faz 2 elevado a 66, que é um computador quântico teórico, pensa que um computador quântico nesse nível vai demorar centenas de anos para ser construído. Mesmo se chegasse numa hipótese que esse computador quântico, que demora centenas de anos para ser descoberto, gerando 2 elevado a 66, né, palavras, seed phrases por segundo, mesmo nesse caso, ainda seria quase impossível o Bitcoin ser hackeado. Por quê? Porque levaria milhões e milhões de anos para tu descobrir uma palavra-chave, uma seed phrase. O computador quântico teórico perfeito conseguiria fazer cerca de 1 trilhão de tentativas por segundo. E parece muito, mas quando a gente vai ver, levaria milhões e milhões de anos, cerca de 150 milhões de anos, para conseguir descobrir uma passphrase do Bitcoin, mesmo com um computador quântico teórico que não existe ainda, que a gente sequer sabe se vai ter capacidade de criar um dia. Então, sim, a passphrase do Bitcoin, mesmo com 12 palavras, que parece pouco, 2.048 palavras, mas são 2.048 vezes 2.048, entendeu? Então, quando a gente vai ver, o Bitcoin realmente é muito seguro, porque ele é uma escala exponencial de segurança, porque mesmo que se a pessoa tivesse um computador quântico teoricamente capaz de hackear o Bitcoin, qual que seria a prioridade dela? Destruir o Bitcoin? Destruir o sistema financeiro global inteiro? Sabe, existem tantas coisas a mais que são menos seguras que o Bitcoin que a gente deveria estar se preocupando. E conforme a tecnologia para destruir a senha do Bitcoin avança, a tecnologia também avança para proteger a segurança do Bitcoin. Conforme vão surgindo novas possibilidades de ataques, vão surgindo novas possibilidades de defesa. E a rede está cada vez ficando mais forte. Ou seja, é praticamente impossível hackear o Bitcoin. Ainda mais considerando que existem senhas de 24 e 48 palavras, ou seja, fica exponencialmente mais difícil, já é impossível, e está cada vez mais difícil, ainda mais se tu adicionar uma passphrase, né? Fica cada vez mais difícil hackear o Bitcoin. Então, por que muitas pessoas falam dessa tal computação quântica e por que isso não é uma ameaça séria? A computação quântica é muito falada porque ela vai revolucionar a forma com que a gente lida, com velocidade de dados e com velocidade de informação. Então é uma tecnologia muito revolucionária, mas ela não é perigosa, porque conforme a tecnologia aumenta para um lado, ela também aumenta para o outro. A possibilidade de ataques vai aumentar, mas a possibilidade de defesa também vai aumentar exponencialmente.
Então, a tecnologia da computação quântica vai agregar ao Bitcoin e não ameaçar ele. Eu vou resumir de uma maneira bem simplificada para vocês entenderem. Mesmo que um atacante conseguisse fazer 1 trilhão de tentativas por segundo durante 100 trilhões de anos, a probabilidade dele conseguir fazer um ataque hack numa carteira de 12 palavras do Bitcoin nesse sistema seria de 0,00000,58%. Ou seja, mesmo na senha mais tranquila, mais fraca do Bitcoin, é praticamente impossível, a probabilidade é ridiculamente próxima de zero de acontecer uma coincidência de chaves privadas. Agora que vocês entenderam isso, eu não preciso nem trazer o número das carteiras de 24 e 48 palavras, porque seriam exponencialmente maiores. E são tão grandes os números que eles são considerados zero na matemática. Eles são tão grandes, são tão irrelevantes para a probabilidade da carteira ser hackeada. É um número tão alto de anos que precisaria que eu não consegui nem trazer a conta para vocês, porque nem o computador conseguiu calcular para mim. Para concluir, só explicando para vocês que os erros que acontecem de hacking e problemas que acontecem de phishing no Bitcoin, de roubo no Bitcoin, são por causa de falhas humanas. O sistema do Bitcoin é matematicamente perfeito para não ser violado, mesmo com carteiras menos seguras. Hoje é praticamente impossível. Talvez um dia as carteiras do Satoshi sejam hackeadas, provavelmente sim, mas as carteiras modernas de hoje em dia, com esse esquema de segurança, quase impossível delas serem hackeadas. E o que acontece se um dia a gente chegar, por algum acaso chegar em carteiras que não podem ser hackeadas? A gente simplesmente muda o fundo para carteiras mais, o nosso saldo para carteiras mais modernas e protege o nosso Bitcoin. Então, só reforçando que a maioria das falhas são falhas humanas e não falhas do sistema, não falhas do Bitcoin, mas falhas humanas. O Bitcoin, ele te dá a liberdade de tu ser soberano sobre o teu dinheiro, de tu ser livre e independente sobre o teu dinheiro. Então, as falhas que acontecem são falhas humanas e não falhas do sistema do Bitcoin. Por hoje é isso, dá like, compartilha aí, se inscreve e tamo junto. Valeu!